E chamo o representante da Design Red, o Alberto Andrade Pinto. Agradeço a palavra ao diretor André, demais presentes na mesa, a ANEEL, a SGH, demais empresários. Bom, a gente nota aqui no final da audiência que todos, sem exceção, pedem agilidade aos seus processos. Eu gostaria de resgatar, não saindo da pauta, que as PCHs são projetos simples por natureza. Um projeto bem concebido de PCH é aquele que aproveita o que a natureza lhe deu, o desnível, a qualidade da rocha, enfim, a ombreira encaixada. Quer dizer, se você não consegue capturar essas coisas no seu projeto, esses itens, esse projeto dificilmente vai decolar, porque não existe escala, né? Então você tem que se valer do que a natureza lhe deu. E se a natureza deixa você aproveitar essa simplicidade dela para gerar energia através de uma PCH, eu entendo que também, dentro aqui da ANEEL e dos processos, eles precisam ser simplificados. A gente precisa ter um espaço para discutir a relevância de alguns temas, né? Até que casa decimal nós precisamos estabelecer hidrologia, qual que é a precisão desse GPS, ou já não se utiliza mais RNs. Todo o Brasil foi construído na sua estrutura através de RNs, disse a representante de Minas, PCH, e hoje não é mais. Hoje eu tenho que acreditar num satélite, num SAT, então isso me remete a uma precisão de um software, né? Essas discussões, elas precisam ser abertas, para que a gente possa ter os parâmetros de tolerância com que esses projetos sejam julgados. Voltando ao tema, eu tenho acompanhado de perto, ao longo dos meus 10 anos aqui que eu frequento a ANEEL, a produção da área da SGH. Eu tenho visto que os projetos, cada vez mais difícil de soltar os projetos da área, quer dizer, a produção vem decrescente. Eu acho que a gente precisa achar meios de fazer isso voltar ao que era antes, né? Na época de ouro, onde os despachos eram como o cosseno φ, né? Fator de potência, eram próximos de 1. A maioria dos despachos eram para aprovar, para disponibilizar, para que as pessoas pudessem então seguir seus ritos construtivos. A concorrência é natural nos processos, os melhores eixos são eixos visados, então à concorrência. Então, aqui fica uma preocupação que é preciso dar vazão aos projetos, não somente aos concorrentes, que é o objeto da discussão de hoje, mas a todos esses que estão aí encalhados aí nas bibliotecas aí da agência. Enfim, sobre hierarquização das PCHs, a resolução normativa 343 e 395 não fala em nenhum momento qual a tolerância considerada para dizer que um projeto está em condições de ser analisado. Não fala em tolerância, não fala em casas decimais, não fala se é por 10 centímetros que o teu projeto pode ser jogado fora da agência, ou se é por 2 centímetros. Enfim, o que é relevante você... Eu já tive projetos devolvidos, inúmeros projetos, por causa de 1,6 centímetros por quilômetro. É o meu dedo. Projetos de 10 megawatts, num rio que sobe 5 metros de queda, vai lá embaixo, extremamente nervoso, um rio. Qual a relevância? Não houve ninguém para me dizer isso nesse momento, e esses estudos foram devolvidos. Então, assusta, doutor André, que nessa resolução tão importante para o setor, não faça menção às tolerâncias com que a gente possa ser, né, julgado, e dito que o meu projeto, então, eu detenho 80% das terras, como disse o meu antecessor, porém, o senhor não atingiu uma precisão abaixo de 10 centímetros no seu marco, então o senhor está fora. Chama-se o próximo, e o próximo ganha. Então, isso é um fator de preocupação que eu teria um meio de inserir justamente nesse momento da resolução. Hidrologia é uma outra ciência que traz muita preocupação. Todo empreendedor quer fazer o projeto, mas quer adivinhar qual é a real hidrologia daquele rio, né? Sempre é adivinhar, porque ninguém sabe qual é a hidrologia de um rio, não é uma matéria exata. E as discussões sobre hidrologia, muito embora sejam importantes, são intermináveis, são teses, né? Então, deve-se haver alguma tolerância também no julgamento, queda e vazão, isso seria muito importante se a gente conseguisse incorporar, não só na questão das disputas, mas na questão dos projetos em si, para que a gente possa saber com mais transparência o que nos reserva o futuro. Outro ponto, que a resolução também não fixa prazo para análise dos projetos, sejam eles concorrentes ou não, né? Então, a gente vai decidir uma coisa importante aqui hoje, e pode ser que demore 2 anos para ser implementado. Eu acho que tem que ter realmente uma linha, uma hierarquização e um prazo para que isso aconteça, né?
os prazos já são muito grandes, né, daí para trás. Daqui para frente tem que ser rápidos, né? E a aplicação de todo esse arcabouço regulatório que a gente acompanhou é o nosso dia a dia como projetista, enfim, 395, 343, todo mundo sabe de cor e salteado, que precisa as terras, enfim. Isso eu acho que está muito avançado. A ANEEL está de parabéns por ter emitido a 343, foi uma grande evolução, privilegiou quem realmente faz o estudo, quem desvenda o potencial, isso está perfeito. Agora, o que falta um pouquinho, eu acho que é a aplicação com bom senso de toda essa resolução, né? A gente acha que toda hora muda, enfim, se sente muito inseguro todos os agentes que trabalham no setor, porque realmente não existe mais um relacionamento com a área SGH, como era natural debater uma questão de um túnel, de uma hidrologia, enfim, sempre existia um espaço aberto, um telefonema, ou uma visita, uma recepção, para a gente poder debater algum tema de interesse dos projetos, né? E eu gostaria de tentar sanar isso até sugerindo, acho que não cabe nem em resolução, mas sugerindo que a área SGH recepcionasse os empreendedores para a apresentação dos seus projetos. Então, entreguei o projeto, não é no protocolo. O protocolo eu já subo e faço uma apresentação. Eu tenho todos os dados na cabeça, posso demonstrar já ali as áreas, abrir o mapa de áreas naquele momento, quer dizer, é mais da metade do processo de análise já numa simples apresentação, né? Se vai haver o convencimento ou não, ninguém sabe. Porém, quebra esse sigilo, quer dizer, hoje parece uma coisa surreal você tentar fazer um contato com a área, as reuniões são extremamente compartimentadas, a gente não consegue desenvolver os temas técnicos que são importantes, né, para que os projetos saiam com qualidade. Então fica uma sugestão de incorporar o rito de apresentação do projeto pelo empreendedor, ganhando com isso prazo de análise, né? Por último, fica um clamor. A gente precisa simplificar. Não só projeto básico, inventário. A gente precisa simplificar, senão nunca vai se dar vazão a toda essa carga detectada pela ABRAPCH. Isso vai ficar encalacrado aí por muitos anos na agência. A gente precisa simplificar e incorporar uma gestão um pouco mais particular, eu diria assim, mais acompanhativa, não tão fria, né? Dou um exemplo. Por exemplo, determinado analista aprovou a bacia do Rio do Peixe. Porque não esse é o analista continuar nas análises do projeto básico, ele já conhece toda a hidrologia, né? A gente precisa tentar que isso aconteça, né, para que essa simplificação realmente seja uma realidade. Agradeço a todos. Obrigado.